eliminar a tristeza, que é uma coisa muito comum hoje em dia, as pessoas quererem eliminar totalmente o sofrimento, eliminar totalmente a tristeza, eliminar totalmente qualquer coisa que seja considerada nociva para as outras pessoas, tu tá eliminando a capacidade delas de superar esses eventos. Então é muito curioso como o John usa esses eventos que aconteceram com ele para se curar através de letras de música. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Algumas pessoas nos comentários têm me perguntado aí o que eu tô achando de analisar a carreira solo do Frusciante. E pra ser honesto com vocês, eu já não tô curtindo tanto, assim. Eu acho que a carreira solo dele, ela é muito introspectiva, assim. Ele é um cara que reflete demais e entra no seu mundinho ali, não sai, e aí ele começa a se repetir. Assim como o Anthony gosta de se repetir nos seus temas, ele tem uma irreverência, ele tem uma descontração na hora de falar disso, ele tem uma experiência e uma maturidade, assim. E parece que o John já cai muito mais pro lado da melancolia, assim. Ele se afunda na hora de falar sobre esses temas. E isso é uma coisa que me incomoda, assim. Eu, como futuro psicólogo, a minha vontade é de pegar o John e dizer, cara, vamos sair dessa, vamos se levantar, vamos pra frente, né? A psicologia aí partiu com a filosofia, ela nasceu na filosofia, mas ela partiu com a ideia porque a filosofia é só papo. E a psicologia é ação, é resolver as coisas, não é só ficar falando. E aí o que eu noto é que o Chili Peppers consegue ter um aprendizado e se descontrair com isso, já consegue dar risada das coisas que aconteceram por terem tido uma evolução e um entendimento. E aí o John, na sua carreira solo, parece que ele cai na introspecção. Ele é puxado de volta pro lado negro da força, né? A escuridão, aquela que permeia o inconsciente do John, parece que ela tá sempre presente ali, puxando ele para baixo, assim. Então, claro, né, que essas músicas que a gente tá analisando já são músicas mais antigas e talvez ele agora seja um cara que tem um entendimento muito melhor das coisas que aconteceram com ele, mas analisar toda essa depressão vai de contra as coisas que eu gosto, né? Quem escuta o canal, quem me vê falar, sabe que eu gosto de músicas pra cima, eu gosto de arte como entretenimento, política e ideologia não me interessa nem um pouco, e aí ver uma pessoa totalmente consumida pela sua escuridão me incomoda porque eu quero tentar ajudar esse cara, né? Realmente eu tenho vontade de pegar o John e dizer, cara, sai dessa, chega, meu, vai quebrar tudo aí, pega umas músicas porrada, vai, levanta a cabeça, cara. Então ter um disco inteiro assim de melancolia, a gente analisou várias músicas aí e dá pra ver que permeia essa escuridão, assim, essa coisa que incomoda o John, tá lá presente, profundamente presente. Então, não se afundem com o John, vamos sair dessa, vamos se levantar, assim. E aí, tenho que ser honesto com vocês, eu falo assim, isso não é pra mim, né? Então eu não quero me mergulhar na escuridão de outra pessoa. Claro que isso aí vai ser parte da minha profissão, então mergulhar na escuridão das pessoas vai fazer parte, mas a ideia é tirar elas da escuridão e até agora eu não vi nenhuma música do John que parece que ele queira sair dessa escuridão. Então isso me incomoda profundamente, como um fã de música e como um futuro psicólogo. Mas aí eu já peço pra vocês também uma dica, assim. Então, para um próximo vídeo aí do John Frusciante, obviamente eu não vou parar de falar dele. Eu sei que agrada a vocês a gente ter essa conversa, e até porque não é um assunto muito explorado, né? O Chili Peppers é uma banda que tem muitos ouvintes, muitos assinantes e pessoas tão interessadas, mas talvez a carreira solo do John seja uma coisinha, um nicho um pouquinho mais separado, né? Muito menor. Mas eu quero pedir pra vocês aí um conselho. Me dá uma música do John aí pra eu analisar. Então eu tô analisando músicas do John aí, as que vocês mais pedem, mas agora vamos fazer uma coisa pra mim. Me dá uma música solo da carreira do John, que é uma quebradeira. Uma que eu vou escutar e vai ser demais. Eu vou botar o som no talo e eu vou dizer, bah, agora o John tá quebrando tudo. Mesmo que a letra seja um pouquinho mais depressiva, pelo menos o instrumental seja uma quebradeira. Faz esse favor pra mim, deixa embaixo nos comentários uma música aí pra gente analisar do John que seja uma quebradeira pra me agradar um pouquinho. Porque falar de depressão tá complicado, tá complicado. Música após música é o John só na deprê e tá ficando cansativo, cara. Nem todo psicólogo aguenta isso aí. Esses dias eu tava conversando com um amigo meu sobre uma teoria que eu tenho desde que eu sou adolescente. Uma música boa salva uma letra ruim, mas uma letra boa não salva uma música ruim. Então tu pode ver que as músicas ideológicas, políticas, depressivas, introspectivas, não interessa o quão linda for a tua letra e o quanto ela tem o potencial de mudar o mundo, se ela vier acompanhada de uma melodia que é ruim e que não dá vontade de cantar, ninguém vai parar pra prestar atenção na tua música. É claro que eu não tô falando do John e nenhum artista em específico, mas pra mim é justamente o contrário. Por isso que as bandas que eu mais gosto são tudo umas letras meio bobas ou com uma malandragem ou uma ideia aí, uns inuendos, né, uns duplos sentidos bem irreverentes, mas é tudo meio bobo mesmo, mas elas são acompanhadas de refrões que as pessoas cantam no estádio, lá pra cima, com seu caneco de cerveja, e pra mim é isso que me interessa na música, é o entretenimento. E aí se tu consegue aliar uma letra boa com uma melodia boa, tu tem um clássico, né? Mas geralmente assim, então, só vai me dizer, bah, essa música aqui ela é ótima, ela tem 10 minutos de melancolia, e aí o refrão não chega nunca e ela não tem
tem nenhuma parte que se destaque, não é pra mim. Então eu entendo que tem pessoas que gostam disso e querem mergulhar na escuridão junto com os artistas, mas pra mim, se o refrão não é de cantar junto e não tem aquele rifão de guitarra acompanhando, é difícil de eu conseguir prestar atenção na letra. Ainda mais pra nós que o inglês não é a nossa primeira língua, então a melodia nos guia muito mais do que qualquer conteúdo melódico aí, literário que tenha dentro de uma canção, né? E como já dizia o meu grande professor de guitarra, quer escrever uma letra bonita? Escreve um livro, porque música é outra coisa. Então vamos falar da letra de hoje. Então agora que eu já irritei bastante o fã de John Frusciante, se vocês ainda estão aqui acompanhando esse vídeo, vamos falar de Go Inside, né? Ir para dentro. Mais uma letra introspectiva do Sr. John Frusciante. You don't throw your life away going inside. Então você não joga a sua vida fora quando entra para dentro de si mesmo, né? Going inside, indo para dentro. You get to know who's watching you and who besides you resides in your body. Você consegue conhecer quem está te observando e quem reside dentro do seu corpo além de você. Totalmente introspectivo, né? E essa noção até meio metafísica, assim, né? Essa ideia da escuridão que está dentro dele, mas ao mesmo tempo o outro eu, né? As várias facetas que uma pessoa tem dentro dela mesma. É bem interessante. Where you're slow, where you go doesn't matter, because there will come a time when time goes out of the window. Então, onde você é devagar, onde você é lento, onde você vai, não importa. Então é interessante assim, né? Where you slow é tipo assim, no momento em que você está devagar. Talvez nesse momento de reflexão, where you go doesn't matter. Onde você vai não importa. Because there will come a time when time goes out the window. Então vai chegar um momento que o tempo vai ser jogado para fora da janela, ou seja, o tempo não vai importar. Imagino que seja a morte. Então, após toda essa reflexão, todos nós vamos para o mesmo lugar. E aqui, novamente, o John, no seu momento reflexivo, no seu momento contemplando a morte. Isso a gente vê em várias letras dele, né? Isso permeia muito em pessoas que já tiveram adição às drogas. Aí tu vai dizer, não, Eduardo, já tá falando de droga. Ele nem falou de droga na letra, mas já tá falando de droga. Mas a noção de droga é o seguinte, quando a pessoa tem uma adição, ela tende a repetir o mesmo assunto e os mesmos momentos na sua cabeça até esse ciclo ser quebrado. E como o John, o Anthony e várias pessoas que, não só nos Chili Peppers, mas em muitos outros artistas e muitos outros grupos musicais, as pessoas têm esses problemas com drogas, com substâncias, seja o que for, com traumas, e ao invés de eles procurarem ajuda, porque a música é uma forma de terapia, eles descarregam todo esse conteúdo que está cíclico na cabeça deles nas letras da música. Então, ao invés de resolver o problema, eles só adiam o problema porque eles estão sempre escrever, botar no papel, o journaling, né? Uma forma muito comum e muito eficaz de terapia, e a letra da música é totalmente esse método. Então, toda vez que o Anthony faz uma letra sobre drogas, que o John faz uma letra introspectiva contemplando a morte, ele tá nada mais do que journaling. Ele tá botando no seu diário os seus pensamentos para tirar eles de dentro da cabeça. Mas como ele não achou uma solução e uma cura que seja eficaz, eles sempre acabam voltando e ele sempre acaba criando uma nova música. Claro que, como tudo na vida, existe uma dualidade, aqui dando os pontos pro John. Na vida, toda essa tristeza que permeia ele resulta em músicas muito boas e os fãs acabam aproveitando. Então, eliminar a tristeza, que é uma coisa muito comum hoje em dia, as pessoas quererem eliminar totalmente o sofrimento, eliminar totalmente a tristeza, eliminar totalmente qualquer coisa que seja considerada nociva para as outras pessoas, tu tá eliminando a capacidade delas de superar esses eventos. Então é muito curioso como o John usa esses eventos que aconteceram com ele para se curar através de letras de música. And you will learn to drive out of focus, I'm you, and if anything unfolds, it's supposed to. E aí você vai aprender a dirigir, né, a comandar, a estar no controle fora de foco. Então essa ideia de que tu tá olhando para dentro, né? Então a realidade vai estar distorcida e tu vai estar ainda pensando em ti mesmo, ou talvez as coisas que te aconteceram a mil, eu sou você. Então aqui talvez essa conversa com essas outras versões dele mesmo que estão conversando dentro dele. And if anything unfolds, it's supposed to. E se alguma coisa se desdobra, né? E aí o anything unfolds é a ideia de qualquer acontecimento, né? Se qualquer coisa acontecer, it's supposed to. Então ela deveria estar acontecendo. E aí já dando uma ideia aí de um predestinamento, né? Um destino dizendo que não interessa o que ele faça, se essas coisas, alguns acontecimentos ocorreram na vida dele, eles deveriam ter acontecido em primeiro lugar. You don't throw your time away sitting still. I'm in a chain of memories, it's my will. Então você não joga o seu tempo fora sentado sem fazer nada, né? Sentado parado. Sitting still é simplesmente parado, né? Sem movimento. I'm in a chain of memories, it's my will. Então eu estou numa corrente de memórias e é o meu... O it's my will pode ser várias coisas. Pode ser a minha vontade, pode ser o meu destino e pode ser o meu testamento. E aí é bem interessante porque essas três coisas combinam. Essa palavra foi muito bem escolhida, né? Então o will, se tu tiver um livre-arbítrio, é a vontade.
O will, se tu acredita em destino, é a palavra destino. Ou estar destinado a fazer alguma coisa. E o will pode ser o testamento, o que tu deixa após a morte. Então aqui foi perfeitamente escolhida essa palavra. E aí as memórias do John e as coisas que ele fez, né? Não jogando fora o seu tempo, ficando parado, porque ele é um cara extremamente produtivo. Então não dá pra falar tão mal do John assim. Ele tá dizendo, né? É a minha vontade, é o meu destino e é o meu testamento. And I had to consult some figures of the past, and I know someone after me will go right back. Então eu tive que consultar algumas figuras do passado. Essas figuras do passado podem ser pessoas que conheciam ele antes da fama ou antes do uso de drogas, ou talvez uma versão mais imatura do John. And I know someone after me will go right back. Então eu sei que alguém depois de mim vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Então é bem interessante, né? Então se a gente tiver essa ideia mais aí transcendental, talvez sejam as várias facetas do John, né? Várias versões dele mesmo. Então alguém depois dele vai ir imediatamente, vai voltar para o mesmo lugar. Então essa ideia talvez de uma reencarnação, de um destino, ou as várias versões dele que aprenderam, mas acabaram voltando, talvez falando da sua recaída aí com substâncias. Então bem interessante, totalmente introspectiva. I'm not telling a view, I've got this night to unglue. I move this fight away by doing things there's no reason to do. Então eu não estou contando uma visão, né? Uma visão, um ponto de vista. I've got this night to unglue. Eu tenho essa noite para descolar. Interessante. I moved this fight away. Eu mudei de lugar essa briga. By doing things there's no reason to do. Fazendo coisas que não existem motivo para fazer. Interessante, né? Talvez a ideia aí de que tem certas coisas que ele fez que seriam sem sentido. E aí ele se evitou uma briga. Talvez ele tivesse uma causa aí que para ele fosse muito importante e ao passar do tempo ele foi desistindo porque ele fez coisas que não tinham motivo para serem feitas. E aí isso aí fica em aberto o que seriam essas coisas. Na letra não fica claro, então eu não posso dizer diretamente que foi algum tipo de abuso de substância, mas talvez aí algum arrependimento, né? E aí aquela briga que talvez na juventude fosse muito importante para ele, agora que ele tem mais experiência talvez não seja tão importante assim, né? E não contando um ponto de vista, tendo essa noite para descolar, talvez seja aí essa parte de a noite é uma ideia onde tem um descanso, tem um repouso, tem uma reflexão. Então ele talvez esteja se descolando dessa noite ou usando essa noite para se descolar de todos esses pensamentos que permeiam a sua mente. Mas aí, como sempre, né, letra de John é muito mais introspectiva e as referências dele são muito mais obscuras do que as do Anthony, né? E uma grande curiosidade é que o nome do meio do John Frusciante é Anthony. Então tá aí uma baita dualidade, né? Já que a gente sempre fala em dualidades nas letras do John, o nome do meio dele ser Anthony é uma curiosidade bem irônica, assim. Então tem um entendimento melhor dessa letra, deixa embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para um próximo episódio, deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.